Papear com Rogério Tosta, jornalismo político e religioso. Produção Tosta Comunicação. A decisão do prefeito Rubens Montempo em pressionar as empresas de ônibus da cidade para melhoria no sistema de transporte público, afirmando que não vai admitir que ônibus sem condições de rodar estejam nas ruas, foi recebida por alguns vereadores como uma medida necessária e importante para garantir os direitos da população. Para o vereador Yuri Moura, PSOL, eleito deputado estadual, as medidas são necessárias, mas defende medidas mais radicais, como a intervenção e encampação das empresas de ônibus. Além disto, Yuri Moura critica também a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, que, segundo ele, é eficiente para atender as empresas, dando a elas benesses, mesmo com péssimo serviço. Por outro lado, segundo ele, não tem a mesma eficiência para fazer com que as empresas cumpram um contrato. Olha, a situação do transporte público em Petrópolis é péssima desde que a gente entrou na pandemia. A partir de 2021, quando assumi na Câmara Municipal de Petrópolis, nós iniciamos um trabalho diário de acompanhamento das linhas e dos atendimentos nos bairros, os quais a gente, inclusive, quando percebeu alguma irregularidade, que foram muitas, encaminhava ofício para a CPTrans cobrando a multa, e ao longo desses quase 2 anos a gente viu pouca coisa mudar. Não se teve a licitação das linhas, como o Tribunal de Contas e a Justiça ordenavam para Cascatinha e para Petroíta. Depois se teve uma nova decisão judicial e, por conta dessa demora toda, acabou beneficiando as próprias empresas. E a gente viu que não teve retorno de 100% da frota, uma outra decisão judicial que foi derrubada. A gente percebe ainda a tentada de retirar os cobradores a cada momento, também baseado em decisão judicial favorável às empresas de ônibus. Então, o serviço público vem sendo cada vez mais sucateado e atendendo da pior forma possível a população. O que a gente percebe nesses 2 anos de fiscalização é que, além da grande judicialização favorável às empresas de ônibus, tem também uma omissão da CPTrans do ponto de vista de cobrança de multa, de cuidar das operações, de organizar o sistema, enquanto se tem uma celeridade de fazer reajustes de tarifa ou de até mesmo o poder concedente permitir aí que as empresas de ônibus tenham algumas benesses, como diminuir o número de linhas e de horários em jogo de Copa do Mundo ou em algum tipo de atividade que aconteça na cidade. Ou seja, a CPTrans ela responde rápido para atender algo favorável às empresas de ônibus, mas não é eficiente na cobrança das multas e das irregularidades. As três grandes empresas que prestam pior serviço são Cascatinha, Petroíta e Turpe. É claro que existem deficiências nas 5 empresas que estão na cidade, mas essas três são em disparada, até porque possuem linhas com um grande contingente populacional, e a gente acompanha isso há muito tempo, e por conta de perceber que com 1 ano e meio cobrando multa, indo para as reuniões do Comutran, cobrando uma postura mais eficiente do município da CPTrans, a gente, em abril desse ano, protocolou uma indicação legislativa pedindo a intervenção do poder público. Em abril eu protocolei essa indicação legislativa, baseado na Lei das Concessões e Permissões do Município, uma lei de 2000, e também na lei que organiza o sistema de transporte público de Petrópolis, que é de 2004. De lá para cá, o município tomou iniciativa, logo depois que a gente protocolou a indicação legislativa e ofício, de fazer a tomada de algumas linhas da Cascatinha. Nisso o governo municipal acertou, mas se demonstrou insuficiente. Inclusive as empresas tiveram, como eu disse, um reajuste de tarifa, o que não melhorou em nada o sistema de transporte público. Então, eu vejo que a Prefeitura e a CPTrans estão atrasadas e que, por mais que tenha tido esse esforço do prefeito de chamar as empresas e dizer que, se não for resolvido, ele pode ir até para o caminho da intervenção por meio de uma encampação, eu vejo que isso é tarde. Então, a gente já tinha que estar chegando nesse processo, já que tanto a Petroíta quanto a Cascatinha, principalmente, já demonstraram que não possuem condições nenhuma de operarem o sistema de transporte público, as linhas que estão ali com elas. Eu vejo isso que precisa ser feito com muita pressa.
principalmente para poder também dar o recado administrativo para as outras empresas que não estão cumprindo as suas atribuições. E também dar a segurança ao trabalhador rodoviário que hoje está recebendo o seu salário parcelado em 2, 3 vezes, demora a receber a cesta básica e por mais que a categoria seja muito aguerrida, assim como o sindicato, você vê que a situação desses trabalhadores não está boa. Ainda mais dos cobradores que estão sendo demitidos paulatinamente de forma covarde. Ou seja, o que eu espero e o que eu vou continuar pressionando, é o que eu faço nesse 1 ano e meio, é uma postura cada vez mais dura do poder público perante as empresas de ônibus. E se o prefeito vai liberar que as empresas de ônibus aluguem carros, inclusive, para poderem melhorar suas frotas, eu defendo novamente a intervenção, a encampação, que a CPTrans tome conta e a própria CPTrans alugue os carros e cuide da tarifa, da logística, de tudo que é necessário nesse primeiro momento de transição para a gente mudar o sistema de transporte público. A reunião do prefeito Rubens Montempo com a diretoria do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o CETRANSPetro, aconteceu no dia 3 de dezembro, quando o prefeito determinou que as empresas tomem medidas imediatas para oferecer um serviço melhor. Durante a reunião, o prefeito disse que a pior medida é a encampação, mas se depois da reunião não houver resultado concreto, não vai restar alternativa para o governo municipal. Pelas redes sociais, o prefeito Rubens Montempo afirmou que segue firme na garantia dos direitos dos petropolitanos e petropolitanas que utilizam o transporte público e merece respeito e dignidade. No site Tosta Comunicação, você ouve todos os episódios de Papear e também nas plataformas de podcast de sua preferência, como o Spotify e a Google Podcast. Assine ou siga Papear com Rogério Tosta para ser avisado sempre que tiver um novo episódio.